tarde todo mundo, né? Agora a gente vai para a aula de ensino religioso, tá? Então, assim, ó, nas últimas aulas a gente tem visto as grandes religiões do mundo, tá? Lá no começo, ainda antes da pandemia e tal, a gente começou com o islamismo, né? A gente viu também alguns algumas vertentes do cristianismo, né? Depois, já com a pandemia, a gente foi para o budismo, na sequência, o confucionismo, certo? Então, nós vimos que a última religião que nós vimos, na verdade, foi o confucionismo, né? Que é uma das grandes religiões da China, tá? Não a maior, mas uma das grandes religiões da China, certo? É muito famosa no Oriente também, tá? E vocês vão de lembrar que o símbolo do confucionismo acaba sendo o mesmo do taoísmo, certo? Que é aquele círculo lá, o yin e o yang, né? Agora a gente vai começar a adentrar a parte das principais religiões do Brasil, as religiões dominantes aqui no Brasil. No Brasil, na verdade, a religião que tem mais adeptos, né, é o catolicismo, tá? É, na sequência os grupos evangélicos, depois os bandistas, entre outros tantos, né? Então, o Brasil ele é um mosaico de muitas religiões, tá? Muitas religiões. Existem também algumas minorias, né? Como poucos grupos judaicos, poucos grupos islâmicos, né? Mas, de maneira geral, né? O Brasil é um mosaico de culturas e não seria diferente na parte das religiões. Afinal de contas, veio gente do mundo todo para o Brasil, imigrantes, né? Acabaram trazendo suas diversas religiões, crenças e culturas no geral, tá? Antes, todavia, da gente seguir e ver esses grupos religiosos específicos no Brasil, quais são suas porcentagens, aonde se distribuem, né? Quais são os maiores grupos, os menores, aquela coisa toda. Antes da gente ver isso, eu separei para vocês um vídeo, tá, no qual nós podemos ver a respeito dos símbolos das religiões. Nós veremos 5 símbolos de religiões, certo? Nós veremos 2 do cristianismo, que são a cruz e o peixe. Okay? Nós veremos por que o peixe é símbolo do cristianismo. Tá? Veremos também a lua crescente e a estrela, que é o símbolo do islamismo. Né? Na sequência, o símbolo do judaísmo, que é a estrela de Davi, aquela estrela de 6 pontas. Tá? E, finalmente, o símbolo do yin e do yang, que é o do taoísmo e do confucionismo, principalmente das religiões do Oriente. O que eu quero que vocês prestem atenção ao longo desse vídeo, além do significado dos símbolos, é a relação que eles têm com as bandeiras de alguns países hoje. Ok, meus queridos? Vamos lá. Atenção. Uma guia do Chrome. Bora. Olá. Acabou caindo aqui. Vamos lá de novo. Desculpem. Todas as religiões possuem suas tradições e um modo de vida que a identifica. Em muitos casos, para expressar determinada crença, símbolos foram criados ou reforçados para identificar a fé de alguém ou lugar. Muitas vezes nos deparamos com símbolos religiosos e não sabemos seus significados e suas origens. Em outros casos, alguns símbolos se tornaram tão populares que seu significado atual não condiz com a sua origem histórica. Independente do país ou idioma, os símbolos transmitem seu significado comum e assim sua imagem faz com que determinada religião se espalhe pelo mundo. Seja no cristianismo, no islamismo, budismo ou hinduísmo, todas possuem seus símbolos que as identificam. Aqui apresentaremos 5 símbolos religiosos mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais,
é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte e, segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra. O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo. O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano. A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência às 5 pontas da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A estrela de Davi. A estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo. Presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica, o escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial, e a partir do século XVII, a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior.
Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Muito bem, pessoal. Então aí, ó, nós vimos uma série de símbolos, né? Eles não dão conta, tá, da grande diversidade religiosa do mundo, né? Nós temos uma enormidade de símbolos diferentes para uma enormidade de religiões diferentes, né? Dentro do próprio cristianismo, há uma série de símbolos representando cada vertente, ou várias vertentes têm muitos símbolos, né? Então, aí a gente vê, né, a riqueza do símbolo, né, e tudo aquilo que ele pode trazer consigo no seu significado, certo? É importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, vocês viram que o peixe, conforme o rapaz falou ali no vídeo, né, ele era um símbolo alternativo para os primeiros cristãos. Por quê? Porque no início o cristianismo não era uma grande religião instituída, certo? Ele era, na verdade, um grupo bastante desconexo, né, de pessoas, tá, que tinham crenças muito parecidas, né? Que, claro, com o tempo vai se fortalecendo, enfim. Nesse início, eles eram grupos clandestinos, tá? A religião dominante era o paganismo lá do Império Romano, né? E alguns imperadores romanos perseguiam os cristãos. Para que eles não fossem identificados com facilidade e para poderem também identificar-se entre si, certo? Eles adotavam símbolos alternativos que não fossem a cruz, como por exemplo o peixe que nós vimos, né? Então ele era assim, digamos, quase um símbolo de resistência, tá? De luta, né? Nos primeiros tempos do cristianismo, quando enfrentava o Império Romano, certo? Nós vimos que o símbolo dos judeus, por exemplo, né, a estrela de Davi, também é usado, né, por alguns cristãos, certo? Tamanha é a proximidade entre as duas, né, entre as duas vertentes. Ao mesmo tempo, há grandes e profundas diferenças, né? Também elas são relativamente próximas em muitos pontos, certo? Judaísmo e cristianismo, tá? Conforme o rapaz mostrou para vocês, há apenas um país no mundo, né, com a bandeira ostentando a estrela de Davi, né? Que país é esse? É Israel, tá? Por quê? Porque lá é o único país do mundo, não é que só lá existam judeus, né? É que lá é o único país do mundo onde o judaísmo é a religião oficial, certo? Nos outros países não é, tá? Então, por isso, lá onde a maioria acaba sendo, né, judeu, então ele é um símbolo tão importante. Lembrando a vocês que a estrela de Davi ela tem aquele formato de 6 pontas, justamente porque são dois triângulos sobrepostos, né? Um triângulo apontando para cima, né? Outro apontando para baixo, tá? A ideia é justamente mostrar que nós, humanos, estamos na interseção dos dois, tá? Onde os dois se juntam. Um apontando para cima, ou seja, mostrando a nossa vocação para o infinito, para a transcendência, para a comunicação com a divindade, e outra apontando para baixo, né? Mostrando a nossa outra dimensão de vida, que é a terrena, né? Essa que nós vivemos aqui, que nós partilhamos uns com os outros. Ok, meus queridos? Então vejam como todos os símbolos são muito ricos, né? Todos os símbolos são fortes no momento em que expressam as crenças religiosas que estão por detrás de cada um deles. Tá? A partir da próxima aula, então, né, nós passaremos a ver um pouquinho mais detalhadamente as principais religiões do Brasil. Beleza, meus queridos? Era isso? Alguma dúvida? Não. Certo? Beleza, Eric? Os demais também, tudo tranquilo? Então,
Ok, eu vou deixar a atividade lá no grupo. Aliás, já deixei, certo? Beleza, pessoal?